Olá, galera geek, é você que não é geek, mas gosta de filmes, séries, animes e tudo que envolve esse universo. No programa de hoje falaremos sobre fanfics de animes, como é conhecida a animação feita pelos japoneses. Eu sou Matheus Fernando e estou aqui com Maria Gabriela. Olá, galera! Temos uma convidada especial no programa de hoje, Marisa Silva, aluna de Engenharia Agronômica aqui da UFES, que falará um pouco sobre as fanfics que ela já leu. Olá, Marisa! Olá! Antes de iniciarmos o debate, é importante falar que existem várias fanfics de animes, para todos os gêneros e gostos, inclusive existe até algumas que são um pouco mais apimentadas, que é essas que Dona Marisa gosta. Algumas delas contam sobre desejo, chip do escritor, fazendo com que um personagem se relacione com o outro, mesmo que tal coisa não tenha acontecido no anime. É o caso de Naruto e a Sakura, que muitos fãs shippavam esse casal. Eu mesmo não, hein? Outra coisa que pode ser criada são as continuações de histórias finalizadas. Ou seja, o fã escritor da fanfic vai utilizar daquele universo fictício para diversas possibilidades de continuação daquela fic. Marisa, você já utilizou, você já viu alguma fanfic que continuasse falando sobre, mesmo que não falasse do universo, mas que continuasse falando de Naruto? Claro, eu leio sempre muitas falando, continuando uma história, ou o fato de um personagem ter morrido que não devia ter morrido. Concordo plenamente. Por exemplo, o Neji, que não devia nunca na vida ter morrido, morreu. Achei completamente desnecessário aquilo, Sendo mas... que tem 10 mil personagens que você pode jogar no lixo que não presta pra nada. Tipo, aí tentei. vem ele e morre. Eu gosto muito de assistir essas continuações que eles estejam vivos, casal se pegando, o envolvimento, assim, bem apimentadozinho. É bom, né, de vez em quando. É bom de vez em quando, pra quando você tá, sei lá, sozinha, sem nada pra fazer, você faz o quê? Vou animar a minha tarde, vou ler. Exatamente, Dona Marisa. É isso mesmo. E falando sobre essa questão que eles utilizam o universo para criar novas possibilidades, eu tava lendo uma fanfic que falava sobre possíveis filhos do Naruto, não o Boruto, não a Hinata, não a... Eu esqueci o nome da outra filha pequena dele. Himawari, não a eles dois, mas criando novos filhos para eles e utilizando chips, fazendo novos times e, tipo, partindo do pressuposto daquele universo e... Criando uma nova geração não é atual do Boruto. Eu li algumas, só que eu não me interessei muito porque os meus casais realmente ficaram juntos. Mas todos? Eu já vi todos, menos Neji. Você shippava Neji com quem? Eu queria que, no princípio, queria se pegar com o Hinata um pouco, com certeza. Porque pra mim, ele era apaixonado por ela. Nossa, mentira! Amor de primo. Ela shippava Neji com ela. Inclusive, quando ela vê os caras parecidos com ele aqui na UFES, ela tira foto e coloca no Kuroshizupis. Então, vocês que parecem com Neji, e tem o cuidado cabelo que grande. vocês podem aparecer no Kuroshizupis. Eu tô morto. Não, apaga essa parte, não vamos até o fundo disso. Mas é exatamente isso, né? Vai se criando chips, é bom, né? E, inclusive, né, vários fãs, né, que criavam esse chip, como a Maria Gabriela falou, da Sakura e do Naruto, que cá entre nós eu nunca achei que iria dar certo. Nunca. Porque eu vi os dois. Eram amigos demais, ele queria ela demais, eu Friendzone. não queria. Era um rótulo de amizade querendo se pegar, mas nada a ver. Mas bem que eu também não entendi mesmo, meio porque o Sasuke ainda, depois de tanto rejeição pela Sakura, ainda acabou se cedendo e casando com ela, né? Na verdade, eu achava que ele sempre era apaixonado por ela. Só que o problema, ele tinha na cabeça dele que pra evoluir os seus poderes, ele tinha que sofrer, tinha que não tinha vínculo amoroso com ninguém. Por isso que ele, mesmo amando o irmão, ele queria matar ele. Então é tipo, o amor, mas enfim. Mas eu não acho assim que ele realmente combinava com ela. Por mais que ela tenha sofrido muito por ele, mas eu não gosto muito do casal, não. Preferi ele com o Naruto, mas tudo bem. Eu gostava do casal, porque o que eu via nele, um menino que se achava muito inteligente, muito bonito, que não ligava pra ninguém, e ela lá, arriada, os 4 pneus e mais os 10 step por ele. Sendo vida real, por exemplo, a gente... menina de faculdade, passa aquele menino que a gente deseja sempre estar lá, na vida, Sasuke e Sakura. Eu gostaria de pedir pra não falar desse assunto dos meninos aqui da UFES, por favor. Obrigada. Mas é exatamente isso, e é o oposto do Sasuke, né? E a Hinata que sempre ficou caída pelo Naruto, mas eu sempre gostei da Hinata. Pra mim, é a personagem mais linda do anime. E assim, se eu fosse um ali presente, eu iria pegar aquela pessoa ali, porque ela é maravilhosa. Você acha? Ela levou
Mas também é porque os opostos se atraem, né? Uhum. E era o que acontecia. Sendo que Naruto era muito extrovertido, bagunceiro, louco, e ela não, ela era muito inteligente, quieta, reservada. E isso que chamava a atenção, né, dele pra ela. Ambos se gostavam, mas nenhum tinha coragem de chegar. É verdade. Ele, como não tinha nenhum amor, não conhecia amor de verdade, não queria se chegasse nela. E ela, tímida toda, falava nem oi, que já desmaiava. É verdade, né? E é durante todo o anime que foi isso, né? Eu acho legal falar que são tipo dois... Não são dois animes, mas são um clássico e o Shippuden, né? Que é assim que se divide, né? Isso, E clássico nesse meio termo, existe várias fanfics, né? Não é à toa que é a segunda maior produtora de fanfics do mundo, segundo a fanfiction.net e .com. Sim, existe fanfics de Sasuke com Hinata. Sério? Sério, eu tava vendo, existe filhos deles dois, a continuação da história é muito grande. Porque os dois, ambos eram inteligentes, ambos eram reservados, e isso fazia com que eles fossem parecidos, que se combinassem. E por isso que tem muitos assim. Como o Neji e Renata também, que tem fanfics. Nossa, eu não Direto sabia pros também dois. que Sim. tinha o sobre do Sasuke, a Hinata, e nem do Neji e a Hinata, porque eles são primos, né? Fica meio assim, não sei, um incesto e... Sim, mas porque aqui tem um incestozinho assim de primos. Nossa. Quem nunca pegou um primo na vida? Morta! Fazem igual a Bíblia. Tira a primeira pedra quem não pecou. Polêmica. É isso aí, né? E você falou que gosta também dos fanfics mais apimentados. Gostaria de comentar um pouco sobre eles, alguns que você leu, sobre... Bem, fanfics apimentados não são aqueles de chegar e só ter pornografia, só ter safadeza. Tem uma história por trás, tem um envolvimento. Por exemplo, a última que eu tô lendo agora é de Sasuke e Sakura, que é o envolvimento deles dois. Que no filme não contou, no anime não contou. Só conta que eles dois ficaram juntos e tiveram uma filha só. E isso é trágico, tem que contar a história. Ele não é o casal principal, mas Eu vi todos uma os fãs têm que contar a história. Eu vi uma que ele abandona ela, mas é verdade, né? Que ele sai de casa e tal, né? Na verdade, não é um abandono, é porque, como na última guerra ele ainda queria destruir Konoha, ele fez o quê? Eu vou fazer uma viagem pra me redimir. E não queria levar ela porque a viagem podia ter perigos e não queria que ela se machucasse. Por isso que ele deu aquele sinalzinho lindo, romântico na testa dela, que foi o toque na testa dela, que Tati passou esse sinal. Até hoje eu faço assim, ó, quem é que vai tocar a testa assim na minha frente pra eu chorar assim? Mas é incrível, né? Eu não tinha... eu não li. Eu só li o final, até o final do mangá. Sim. Não terminei ainda de assistir o anime, nem assisti Boruto ainda. Você já acompanhou? Eu já assisti 2 vezes e tô começando a minha terceira, desde o início, clássico agora. Porque tem detalhes mesmo que a gente assiste, que a gente não consegue pegar. E Boruto, a continuação, está começando a se envolver ainda, então tá interessante ainda. Já estamos chipando o casalzinho, Boruto e Sarada. Sério? Já eles se parecem muito. Eu já tô pensando até nos poderes da próxima geração dos filhos dele, mas tá tudo bem. Tem muitas histórias pra contar em fanfics aí. Autores, por favor, comecem a escrever. Escritores, Júnior, vamos lá. Professores de letras, né? Que é importante, eu acho legal, tipo, que pessoas que são formadas, que são formadas em letras, em jornalismo e tal, eles produzem fanfics. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque eles têm um bom domínio da literatura e escrevem. Isso pra gente é enriquecedor, né? E isso demonstra também que não só apenas adolescentes ou crianças que veem fanfics, mas também adultos também entram nesse mundo. É legal, bastante importante, né? Não é só inteiramente produzida por crianças, né? Não. Não é um incentivo, né? A gente estava lendo um texto do Jenkins que falava sobre essa questão do incentivo da leitura e do incentivo da importância das pessoas que escreverem fanfics, né? Então essa importância da escrita da fanfic não só é importante para as crianças, né, nesse processo de aprendizado de leitura, aprendizado de escrita, mas também no processo dos adultos também, de se inteirar por coisas que a gente gosta, né? Porque a gente consome, eu particularmente tenho meus 21 anos de idade e ainda consumo totalmente esses tipos de animes e não pretendo parar.
né? Então, eu comecei com 16 anos, porque foi onde eu comecei com acesso à internet. Porque como a gente mora no interior, a gente não tem muito acesso à internet. Aí, quando eu comecei a acessar a internet, a primeira coisa que eu fiz foi direto cair nesse mundo. Porque ele abre portas para sua imaginação, você aflora. Você não fica guardada só ao mundinho realidade, trabalho, faculdade, isso ou aquilo. Não, você tem o seu mundinho onde tudo pode acontecer. E isso que é o bom. Onde os seus chips podem se ficar realizados, onde né? seus desejos ficam lá realizados, onde a história que não contou acontece. E muitas das vezes as histórias que você cria na sua própria cabeça, elas ganham realidade por outras pessoas ou até pela própria pessoa que escreve, né? Você procurando fanfics na internet, você, quando lê, encontra uma história que você tá criando na cabeça acontecer Nossa, muito na bom. sua frente. Você Nossa. goza, assim, só de alegria. Só de alegria, ver isso. É realmente, assim, uma fanfics eu acho que é um tema, uma coisa que deve ser estudado mais, que deve ser... Deve ser muito estudado mais, porque não só existe esses dois principais, existem vários mundos fanfics. Por exemplo, o mundo de animes tá crescendo cada vez mais. Netflix aí agora, né, produzindo Bombando. fanfics aí, fanfics não, produzindo animes aí à torta e à direita, que cá entre nós é muito bom. Muito bom, cria e estimula a nossa imaginação. E você não fica só grudado em uma coisa. Por exemplo, rede social. Rede social, você fica grudado 24 horas, você não precisa, tá? E eu acho legal também a questão do anime, porque são desenhos animados, assim, que a gente não gosta de falar isso, mas são animações produzidas por japoneses, ou seja, por povos ocidentais, orientais, né? E isso traz outras culturas de outras fora culturas, pra cá. né? A forma mesmo. deles pensarem, a forma deles de viver, de se vestir, O né? que é histórias religiosas, casamentos, Exatamente. E enterros. essa questão das crenças deles, né? Que é muito, muito batido nos animes, né? Muito batido nos vários animes. Não sei se você já assistiu o Dark... Eu esqueci o nome agora do anime. Meu Deus. É um anime muito bom, que saiu até um filme recentemente na Netflix, do Death Note. Já leu, assistiu? Já. Já assistiu Death Note? Ou... Já, mas pela metade, porque não são muito Tipo, claramente dá pra ver que, tipo, a crença deles ali, o Japão ali, entendeu? E é muito bom, tipo, isso. Porque você tira aquela coisa, aquele costume americanizado de desenho, aquele costume americanizado de Estados Unidos como produtor nacional de cultura fílmica, né? Isso abre vários mundos, não só foca nas potências, como você citou agora, Estados Unidos, mas foca em outros lugares que tem muita história pra contar. Por exemplo, o Brasil também tem seus animes criados por aqui, que a gente fala desenho, porque já é criado por brasileiro. E são muito auges e fora do próprio país. Sim, teve um até que ganhou uma longa, não foi? Eu não sei. Ganhou alguma coisa no Oscar, não lembro o nome. Mas... Eu também não assisti, não. Tem tempo. Mas, assim, a gente temos produções, né? E é importante isso, porque quando se incentiva a produção tanto de fanfiction, como de fanaction, né? Como de longas e curtas, vai incentivando a produção nacional também, né? E é bem importante isso. E deixa tudo homogeneizado, sem preconceitos. Como já tem muitos chips de Naruto com Sasuke, por causa daquele beijo. Meu Deus, clássico. aquele beijo. Pois Não é. do nada, um beijo assim. Que deveria ocorrer nesse Boruto também. E o beijo, que não foi beijo, infelizmente. Mas devia ocorrer sim. Mas então, né? Vamos lá, vamos deixar esse assunto pra lá. Mas eu acho assim que tudo isso contribui, né? Pra cultura do leitor, né? Contribui, diversificação. E muitos, por exemplo, tem continuação de mangás que você, no Brasil, ainda não tem traduzido. Aí você começa a procurar a traduzir os mangás. Eu, por exemplo, só encontro o mangá, a maioria, ou em inglês ou em espanhol. Aí a gente fica lá tentando traduzir. Torturado. Consequentemente, a gente começa a aprender outros idiomas. Pois é verdade. Isso faz com que a gente tenha um desejo de aprender outros idiomas só pelo fato de querer ler um anime, querer saber no instantaneidade quando ele foi postado, né? Isso, quando libera o anime, geralmente tá em linguagem japonesa. Ou traduzem e bota legenda, ou você
fala japonês. Acho que é melhor a gente falar engraçado. japonês. É, melhor português, que eu não entendo nada, não. Mas é engraçado porque você, às vezes, fica na mente uma saudação japonesa. Sim, sim. Que você fica... Quando vai falar com outra pessoa, pensa que a criança já tá falando assim, opa, não, gente, é Brasil, Datebayo. volte. Sakura-chan, Datebayo, bem... É muito bilíngue ela. Poligota. Nossa, exatamente isso, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, nada a acrescentar. A única coisa a acrescentar era trágica morte de Neji. que até Meu hoje Deus, eu vamos, choro. vamos ter que comentar isso aqui, né? Trágica porque- morte de Neji. Foi uma coisa assim que eu realmente não esperava, né? Ele é meu personagem preferido do anime Ai, inteiro. também, minha paixão, minhas capas de celular, e-mail, tudo é ele. E quando ele morreu, ele se sacrificou pelo Naruto. Ele Né? se sacrificou, acho, pela Renata, na verdade. Porque Porque o desejo Ah, é dele verdade, foi verdade. o quê? Sempre proteger ela, porque foi o que o pai fez, protegendo o irmão, a casa maior, os A herdeiros de Byakugan. sangue. Infelizmente, ela, em vez de usar a força dela pra destruir aquelas estacas caindo em direção ao Naruto, não, fez o quê? Eu vou me matar, porque ele vai dizer que eu gosto dele. Ela é louca. Exatamente. E ele acabou que se jogando e acabou Foi, morrendo. acabou entrando na frente dela. pra Pro proteger último ela. segundo pra proteger Hinata e acabou morrendo. Mas nisso combinou com o quê? Abriu os olhos de Naruto, porque ele falou, cuide dela. Ela tá pronta pra morrer por você. Cara, abra o olho, por favor. Case com ela, mano. E era o que tava faltando. E mesmo assim, ele não casou naquele momento. Eu tenho muita história pra contar. Nossa, Foi por isso que saiu The Last pra contar mais essa história de como eles eu se preciso me desenvolveram. atualizar um pouquinho. Precisa. Eu estava até pensando, não, saiu The Last, vai sair algum outro filme pra contar a história de junção ou de todos os casais ou do segundo principal, que era Sakura e Sasuke. Porque ele saiu pra viagem e ela ficou. E aí, o que aconteceu? Ela foi atrás dele, ela não foi atrás dele? Eles foram, viajaram junto, o que aconteceu? Ele todo besta, tímido, como é que chegou nela? Ou foi ela que foi em cima dele? E exatamente isso que as fanfics investem, né? Isso, Nessa brecha. ponto, nessa brecha que tem aí entre as histórias e os fatos, eles começam a criar histórias. Por exemplo, essa que eu tô lendo é Até a Próxima, que foi quando ele se despediu dela, tocou na testa dela e falou, até a próxima, obrigada. Aí ela fica criando história com esse até a próxima. Eles dois viajando junto, o casamento, a primeira noite dos dois. Nossa. Aí entra a parte de um pouco mais erótico, que eu procuro mais essas partes, porque, sinceramente, ficar 2 horas lendo uma coisa que não tem um pouco de erotismo não é a minha praia. Sinto muito, não venha pra cá. Nossa, é ótimo. Mas é a vida. Então, galera, estamos encerrando mais um podcast e voltamos aqui semana que vem para discutirmos tudo e um pouco mais sobre as fanfics. Deixem suas sugestões nas nossas redes sociais, @calangofic. Beijos e até a próxima! Bye, bye. Tchau.